Olá, beleza? Prazer, Everaldo Júnior é o meu nome se caso não me conhece. Este aqui é o Futebol Sem Censura, o vlog que fala de futebol. Este vídeo será sobre os craques que deixaram legado no futebol brasileiro. Será algumas partes porque são muitos jogadores. Tendo neste vídeo alguns dos craques citados como Pelé, Zico e Sócrates. No ar, o Futebol Sem Censura. Hoje irei falar sobre esses craques em formato de resumo porque são muitos jogadores. Tem vários que não citarei pelo menos por agora por não passar na minha mente. E sim, eu estou falando um pouco mais baixo porque já é mais de meia-noite já do dia 16 de maio de 2015, que está sendo no momento gravado agora. E também estou falando baixo porque eu estou um pouco gripado e não posso me esforçar tanto, tá certo? Beleza? Primeiro jogador, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Pelé realmente tem suas polêmicas fora das quatro linhas. Isso todos já sabem. Mas como jogador, o Pelé sim foi extraordinário. Jogou apenas no Santos aqui no Brasil e no reativado New York Cosmos dos Estados Unidos. Parou uma guerra em 1969 e foi o protagonista, um dos principais protagonistas das Copas de 1958 na Suécia e de 1970 no México. Já que em 1962 no Chile, ele apenas atuou em uma partida contra o México, marcou um gol e foi nessa partida que ele saiu lesionado e não jogou mais até então na Copa do Mundo 62. Além disso, fez o gol número 1000 contra o Vasco no Maracanã no dia 19 de novembro de 1969, embora haja algumas controvérsias. Segundo jogador, Manuel Francisco dos Santos, o Garrincha. Garrincha jogou em clubes como Botafogo, Corinthians, Red Star 93 da França, Júnior Barranquilla, Portuguesa Santista e por último Olaria. O Botafogo de Futebol e Regatas foi o clube onde teve seu maior destaque. Assumiu a responsabilidade de substituir Pelé, liderando a seleção na Copa do Mundo de 62. E o anjo das pernas tortas soube muito bem liderar a sua seleção e conquistou junto com seus companheiros o bicampeonato mundial. Terceiro jogador, Arthur Antunes Coimbra, o Zico. Zico, diferente desses dois citados, não ganhou a Copa do Mundo, mas no Flamengo teve maior destaque ao conquistar 4 dos 6 títulos nacionais para o clube carioca, 80, 82, 83 e 87. Além de uma Libertadores e um Mundial Interclubes que ambos foram no ano de 81. A reverência não foi só aqui no Brasil e nem é só aqui no Brasil, como também no Japão. O Galinho, em 1991, esteve no Sumitomo Metals, atual Kashima Antlers, onde o time deste segundo nome foi originado deste do Metals, com Zico atuando no time. Em 1993, que foi a fundação do atual Japan League, foi vice-campeão perdendo para o Verde Kawasaki, atual Tóquio Verde. E em 1994, que foi o ano seguinte, que foi também um ano de sua aposentadoria, foi o terceiro colocado junto com a sua equipe. Não ganhou um título nacional japonês, mas ganhou o respeito, a admiração e o carinho da torcida japonesa, especialmente do Kashima. É inclusive considerado por muitos a influência pela popularização e pela profissionalização do futebol japonês. Ele treinou por 4 anos a seleção japonesa, inclusive dirigiu a própria seleção no Mundial da Alemanha, na Copa do Mundo da Alemanha em 2006, onde foi derrotado por 4-1 pelo Brasil. Quarto jogador, Dr. Sócrates. Sócrates brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, conhecido apenas como Sócrates, é o maior ídolo do Corinthians ao lado de Luizinho, Cláudio, Marcelinho Carioca e Rivelino. Além de ter atuado no Alvinegro Paulista, atuou no Botafogo de Ribeirão Preto, Fiorentina, Flamengo e Santos. Também atuou no Corinthians Casuals, originado do antigo Corinthians que inspirou o Corinthians Paulista, sendo apenas um jogo amistoso, que foi o jogo comemorativo em 88 ou então 89, me corrijam se puderem, contra o próprio Corinthians a pedido dos ingleses. Ele jogou 15 minutos pelo time inglês.
No Garforth Town, jogou também a partida comemorativa em 2004, a pedido de um amigo. Também foi médico e músico. Morreu no dia 4 de dezembro de 2011 por falência múltipla de órgãos em decorrência do choque séptico. E no mesmo dia, o Corinthians se sagrou campeão brasileiro. Inclusive, antes do jogo, os jogadores corintianos levantaram o braço direito em homenagem ao ídolo do timão. Era o irmão mais velho de Raí, outro que também deixou sua marca no futebol brasileiro. Quinto jogador, Raí Souza Vieira de Oliveira, ou simplesmente Raí. Raí, assim como seu irmão Sócrates, atuou no Botafogo de Ribeirão Preto. Mas além deste time, atuou na Ponte Preta, no São Paulo por 2 ocasiões, de 1987 até 1993, e na segunda ocasião, de 1998 até 2000. Além também, claro, no Paris Saint-Germain. Pelo São Paulo, ganhou a Libertadores de 1992 e de 93, e apenas um Mundial, que foi no ano de 92, disputado no Japão, no Estádio Olímpico de Tóquio, contra o Barcelona de Istur Stoichkov, Antônio Zubizarreta e companhia. O São Paulo, na ocasião, venceu por 2-1, com 2 gols de Raí. Em 1994, foi campeão mundial nos Estados Unidos e, por problemas de atuação, acabou perdendo a faixa de capitão para Dunga e, consequentemente, a titularidade. Marcou um gol de pênalti contra a Rússia no jogo de estreia da seleção no Stanford Stadium, em Palo Alto, na Califórnia. O segundo gol ali foi na ocasião o segundo gol, que foi a vitória por 2-0. O primeiro gol foi de Romário. Sexto jogador, o meu ídolo na posição de goleiro, Cláudio André Mergen Tafarel, ou resumindo, Tafarel. Tafarel atuou pelo Internacional, Parma 2 vezes, Reggiana por empréstimo, Atlético Mineiro e Galatasaray. No time colorado, o goleiro atuou nos anos de 1985 até 90 e ganhou convocação para atuar nos Jogos Olímpicos de Seul em 1988. No jogo contra a Alemanha Ocidental, defendeu 3 pênaltis, sendo uma no tempo normal e 2 na decisão por pênaltis, sendo o herói da classificação para a disputa do ouro contra a extinta União Soviética. Nesse jogo contra a União Soviética, teve mais um pênalti e desta vez Tafarel não defendeu. O jogo foi para a prorrogação e o Brasil deixou mais uma vez a medalha de ouro fugir. O Brasil foi derrotado por 2-1, mas provou que essa união não foi em vão. Pois 6 anos depois, em 1994, o goleiro foi fundamental para a conquista do tetracampeonato em cima da Itália. 6 medalhistas, além do próprio Tafarel, 4 atuaram na Olimpíada de Seul: Romário, Bebeto, Jorginho e Mazinho. Outros 2 medalhistas, sendo de 1984 em Los Angeles, tinham o Gilmar Rinaldi, o terceiro goleiro, o segundo era o Zete, e o capitão Dunga. Em clubes, foi destacado no Parma na sua primeira passagem, que foi no ano de 1990 até 1993. Em 1998, na Copa da França, defendeu 2 pênaltis na semifinal contra a Holanda. Desta vez não levou o penta, pois na final foram derrotados pela seleção da casa por 3-0. Sétimo jogador, mais um goleiro, Rogério Ceni. O maior goleiro artilheiro de todos os tempos antes de chegar no São Paulo, atuou no Sinop de Mato Grosso, clube que revelou e projetou para o futebol mundial. Já no São Paulo, está no time desde 1992 e desde 96 está como titular absoluto. Em 1997, marcou seu primeiro gol como profissional. Foi contra a União São João de Araras pelo Campeonato Estadual. Foi o terceiro goleiro na Copa do Mundo de 2002, na Coreia e no Japão, onde foi campeão. E o segundo goleiro na Copa do Mundo da Alemanha em 2006, sendo nesta atuando nos minutos finais contra o Japão do técnico Zico. Descontraindo um pouco, seria bom demais, viu? Seria bom demais se o Rogério Ceni fizesse gol de falta ali, viu? Seria zoeira da Copa inteira se o Rogério Ceni marcasse um gol de falta contra o Japão. Seria zoeira da Copa, sem dúvidas. Em toda a carreira, tem 127 gols e talvez seja goleiro ou jogador, é a pessoa mais vitoriosa em todos os tempos do futebol mundial. Só fica empatado com o goleiro Marcos, pois já conquistou tudo do que pode imaginar. A única exceção é a Copa do Brasil, que esteve muito perto de conquistar em 2000. Mas lá foi derrotado pelo Cruzeiro por 2-1.
pela seleção quando foi convocado para competições, ganhou a Copa das Confederações na Arábia Saudita em 1997. Isto tirando, claro, a Copa do Mundo 2002 que foi realizada na Coreia e no Japão, onde o Brasil foi pentacampeão. Isso eu já citei antes. Oitavo jogador, Romário de Souza Faria, ou apenas Romário. Romário iniciou sua carreira no Vasco da Gama em 1985 e encerrou sua carreira no tradicional América em 2009. Em guia sua carreira, jogou em clubes como PSV Eindhoven, Barcelona, Flamengo, Valência por empréstimo 2 vezes, Fluminense, Al Sadd do Catar, Miami Futebol Clube dos Estados Unidos e o Adelaide United da Austrália. Romário ficou inicialmente notável em 1988 quando conquistou o título estadual pelo Vasco da Gama. O Vasco fez 1-0 contra o Flamengo e se sagrou campeão. E ele ficou inicialmente notável aí porque houve cenas lamentáveis que envolveram Baixinho e além de alguns jogadores desses dois times. Mas as atuações pelo time da Colina rendeu convocações para a seleção brasileira, tanto principal quanto olímpica. No mesmo ano de 1988, nos Jogos Olímpicos de Seul, formou a dupla de ataque mais atormentadora, talvez, de toda a história do futebol mundial. Foi entre ele e Bebeto. Essa dupla de ataque foi fundamental para a medalha de prata. A dupla foi mantida em 1994 na Copa dos Estados Unidos e em todos os jogos, quando um jogador dali não fazia, o outro fazia. Vamos lá, supondo no caso, quando o Romário não fazia o gol, Bebeto fazia e vice-versa. A Copa de 94 foi significativa para o Baixinho. Ele não foi só o melhor jogador da edição, como também foi o melhor jogador do mundo no ano. Ele atuou anteriormente na Copa do Mundo em 90, na Itália. Fez o seu gol 1000 contra o Sport Recife, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro, no dia 20 de maio de 2007. É considerado um dos melhores jogadores da história do país, ao lado de Ronaldo, também do Mundial, também é claro, do futebol mundial, e atrás de Pelé e Garrincha. Penúltimo jogador, Ronaldo Luiz Nazário de Lima, ou melhor, Ronaldo Fenômeno, ou simplesmente Ronaldo. Ronaldo, que é o meu ídolo como jogador, iniciou sua carreira profissional no Cruzeiro, depois passou pelo PSV Eindhoven, Barcelona, que nestes dois times também atuou Romário, Internazionale, Real Madrid, Milan e Corinthians. No Cruzeiro, um menino de apenas 17 anos assombrava o mundo inteiro com uma humilhação enorme sobre o Bahia, marcando 5 do 6-0. Nesse jogo, o goleiro uruguaio Rodolfo Rodrigues perdeu a bola para ele em um dos gols. No PSV foi destacado como artilheiro. No Barcelona foi eleito o melhor jogador do mundo. Na Internazionale surgiu o apelido de Fenômeno. No Real Madrid formou os Galácticos. No Milan não teve destaque relevante nenhum, e no Corinthians, mesmo acima do peso e correndo mais lento do que antes, mesmo assim foi decisivo para o título paulista em 2009, resolvendo a partida contra os seus 3 rivais: Palmeiras, Santos e São Paulo. Santos que inclusive marcou um gol de cobertura no jogo de ida da decisão. Foi o jogador principal da seleção brasileira em 1998 na Copa da França, tendo um escândalo da convulsão sofrida antes da decisão contra a própria França. E em 2002, no Japão e na Coreia do Sul, foi o principal líder da seleção em busca do pentacampeonato, vindo de lesões gravíssimas que poderiam amputar a perna direita do jogador, mas após passar por tudo isso, chegou na Copa e trouxe para nós o pentacampeonato juntamente com seus companheiros Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos, Marcos, sendo inclusive marcando 2 gols na final contra a Alemanha. Antes da decisão, marcou 6 gols, 8 somados com os 2 contra a Alemanha. 2002 foi sem dúvida o ano mais vitorioso de Ronaldo. Em 2006 ele ainda se tornaria o maior artilheiro da história das Copas, marcando o primeiro gol contra a seleção de Gana no Westfalen Stadion, atual Signal Iduna Park, estádio do Borussia Dortmund. Perdeu o trono para Miroslav Klose, que marcou o 16º gol contra o Brasil no fatídico 7-1 no Mineirão em Belo Horizonte na Copa 2014, aqui mesmo no nosso país. E por último, um goleiro, Marcos Roberto Silveira Reis, o São Marcos. Marcos só atuou profissionalmente no Palmeiras de 1992 até 2012. Foi o titular da seleção brasileira na Copa de 2002 na Coreia e no Japão,
cuja Copa foi a única que disputou e foi o segundo goleiro menos vazado, perdendo apenas para Oliver Kahn. E um dos menos que sofreu em todas as Copas, perdendo para Ricardo Zamora em 1934, quando atuou pela Espanha. Lá ele sofreu apenas 2 gols. Pelo norueguês Erik Thorstvedt, que apenas tomou 1 gol na Copa de 94. E pelo suíço Pascal Zuberbühler, que não tomou nenhum gol na Copa de 2006 na Alemanha, sendo eliminado apenas nos pênaltis para a estreante Ucrânia. Mas voltando ao Marcos, talvez é a pessoa mais vitoriosa em toda a história do futebol mundial, empatado até mesmo com Rogério Ceni, pois ganhou tudo do que podia imaginar, sendo exceção a Copa Sul-Americana, mas ganhando o campeonato antecessor deste, a Copa Mercosul. E a exceção verdadeira, o Mundial Interclubes. Em 99 perdeu para o Manchester United. Ganhou a Libertadores de 99, no mesmo ano, e foi fundamental na disputa de pênaltis contra Corinthians e Deportivo Cali, sendo nesta na decisão. Pela seleção, ganhou a Copa das Confederações de 2005 e também a Copa América de 99. Muitos torcedores brasileiros, inclusive destes 3 rivais, Corinthians, São Paulo e Santos, têm respeito pelo goleiro. Então é isso aí. Encerrado por aqui a primeira parte do craques que deixaram legado no futebol brasileiro. E antes de me despedir, eu não posso esquecer de citar um fatídico que aconteceu com um amigo. Morreu nesta quinta-feira Alexandre Santos. Muita gente não conhece, mas ele era o dono de um grupo que eu participo até hoje do Músicas Antigas Românticas do Flashback. Interagia comigo e com outras pessoas, e o falecimento ocorreu nesta quinta-feira, dia 14 de maio de 2015. Aos familiares, meus sinceros sentimentos, que Deus os conforte neste momento difícil e que deixe esse grande homem em um bom lugar. Agora, realmente encerrado por aqui o vídeo, se você gostou, dê o seu like para contribuir com o meu trabalho, divulgue nas suas redes sociais o vídeo, palpite sobre o jogador que falta, pois são muitos jogadores, e sim, vão citar, muita gente vai citar que é o Ronaldinho Gaúcho, mas eu não citei aqui pelo menos agora. Mas sim, não se preocupem, ele vai estar aqui na série, pois são muitos jogadores. E sim, ele vai estar aqui, certo? Obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Futebol sem censura, imparcialidade e democracia é aqui. Um grande abraço e fique com Deus.